Seja bem-vindo, aluno. Seja bem-vinda, aluna, à aula de hoje. Eu sou a professora Cristina Klug e nesta aula falarei sobre perspectiva, um recurso gráfico que utiliza o efeito visual de linhas convergentes para criar a ilusão de tridimensionalidade do espaço e das formas. Seja bem-vindo, aluno. Seja bem-vinda, aluna. Nesta aula, iremos aprender sobre perspectiva, entendendo a perspectiva, relembrando o que é croquis, croquis na prática, exercícios propostos, o que é um portfólio e como montar o seu portfólio. Inauguramos esta aula com a definição de Fragoso, 2005. A perspectiva como uma técnica de representação de elementos tridimensionais em superfícies planas, na qual os objetos que ocupam planos mais distantes de um ponto associado, de maneira simbólica, ao olho de um observador hipotético, são representados com dimensões menores do que os outros objetos que ocupam planos mais aproximados. Desta forma, esta técnica possibilita dar uma aparência realista a objetos desenhados em termos de largura, altura e profundidade. E, para estudar a perspectiva, é necessário ter conhecimento sobre a aplicação de alguns elementos. A linha do horizonte. Trata-se, portanto, da linha imaginária, a qual determina a altura dos olhos do espectador, em relação à reta de fuga. Numa paisagem, é a linha que separa o céu e a terra, por exemplo. Ponto de vista. É uma linha no sentido vertical, perpendicular à linha do horizonte. PV é a sigla para ponto de vista. Encontra-se exatamente no cruzamento entre essas duas linhas. O ponto de fuga. É a partir do ponto de fuga que o artista dá profundidade ao seu desenho. É a referência do horizonte utilizada para desenvolver as linhas de um desenho. A linha de fuga constitui-se de linhas imaginárias que descrevem o efeito da perspectiva e que, portanto, converge para o ponto de fuga. Que significa? Que é quando essas linhas afunilam em direção a um ponto, dando a sensação de profundidade. O conhecimento sobre perspectiva é indispensável para quem pretende trabalhar com desenho, em sua forma mais realista e interpretar corretamente a aparência de volume dos objetos, a profundidade, o espaço, seja de ambientes ou de paisagens, e todo tipo de esquemas gráficos que busquem reproduzir as características tridimensionais da realidade. Então, para toda e qualquer pessoa que deseja trabalhar com qualquer tipo das artes visuais, é muito importante o conhecimento sobre perspectiva. Veja, e com o desenho não seria diferente. Dessa forma, é indispensável que
o artista saiba desenhar em perspectiva, para um melhor resultado dos seus projetos. Sendo assim, aluno, aluna, se você deseja desenhar em perspectiva, saiba que isso vai trazer um resultado muito mais realista aos seus desenhos, valorizando ainda mais o resultado. Dessa forma, a partir da valorização da largura, da altura e profundidade do seu desenho, você obterá mais valor no seu trabalho, pois contará com uma enorme riqueza de detalhes e muito mais realismo. Sendo assim, uma das primeiras técnicas que você precisa dominar quando começa a desenhar é a perspectiva. O objetivo do desenho em perspectiva é capturar uma cena em que todos os objetos estejam corretamente colocados em relação uns aos outros, respeitando fielmente a distância entre eles e o observador. Então, perspectiva é um modo de conceber e representar o espaço visualmente no plano bidimensional por meio do desenho. A representação visual é estabelecida a partir do encontro num ponto de fuga, podendo ser mais de um ponto de fuga, de todas as linhas que representam os planos perpendiculares à tela. Esse ponto, de maneira figurada, representa a ótica do infinito e está situado a partir de uma reta e seu oposto, dividindo a superfície em duas partes equivalentes e encontra-se localizado fora do quadro. Fragoso 2005 afirma que nas imagens em perspectiva, a profundidade do espaço tridimensional é representada a partir de um convencional encontro das paralelas de um ou mais pontos de fuga. O número de pontos de fuga em uma representação perspectivada varia conforme a posição do objeto representado em relação ao plano de projeção. Na perspectiva com um único ponto de fuga, apenas uma dimensão não é paralela ao plano de observação, a profundidade. Na perspectiva de dois pontos de fuga, não são paralelas a profundidade e a largura. E na perspectiva com 3 pontos de fuga, o objeto não é paralelo ao plano de projeção em nenhuma das 3 dimensões: altura, largura e profundidade. A perspectiva. Quando se desenvolveu? Bem, a técnica de representação do espaço tridimensional numa superfície plana, de modo que a imagem obtida se aproxime daquela que se apresenta à visão. Na história da arte, o termo é empregado de modo geral para designar os mais variados tipos de representação da profundidade espacial. Dessa forma,
Foi no Renascimento que a pesquisa científica dá visão a uma ciência da representação, alterando de modo radical o desenho, a pintura e a arquitetura. Assim, podemos dizer que as conquistas da geometria e da ótica ensinam a projetar objetos em profundidade, pela convergência de linhas aparentemente paralelas em um único ponto de fuga, permitindo que o desenho se aproxime mais do real. Bem, para compreender esse conceito, a imagem apresentada é da obra Escola de Atenas, pintada pelo artista Rafael Zanzio, em uma sala do Palácio do Vaticano, por encomenda do Papa Júlio II. Nesta obra são retratados diversos filósofos gregos e não gregos de diferentes épocas, além de vários cientistas que estão envolvidos em uma animada conversação. O artista representou de forma idealizada e do ponto de vista renascentista as mais importantes figuras da filosofia e da ciência do mundo greco-romano. No esquema apresentado, é possível perceber: o ponto de fuga é o ponto localizado na linha do horizonte, para onde todas as linhas paralelas convergem, quando vistas em perspectiva. Dessa forma, a linha do horizonte em perspectiva é a linha imaginária que determina a altura dos olhos de um observador fixo. Nesse sentido, o estudo da obra evidencia o ponto de fuga, que é o encontro das linhas ortogonais ao observador, conforme você consegue perceber nesta imagem. Nesse sentido, os artistas da Renascença praticaram a experiência do esboço fiel da realidade, não apenas em tributo ao ideal do realismo cientificamente autenticado, mas devido à variedade inesgotável das aparências que resultavam dos objetos naturais. Assim, conseguiam a riqueza correspondente da interpretação individual, conforme Arnhem 2005. Veja, Hauser 2000 descreve que toda a realidade se tornou o substrato de uma experiência artística e a própria vida de uma obra de arte na qual todos os elementos eram um estímulo para os sentidos. É possível perceber, portanto, que o desenho instaurado a partir do Renascimento viabilizou a descrição racional do espaço e a representação do corpo humano de forma naturalista por meio da observação anatômica. Sendo assim, os artistas da Renascença praticaram a experiência do esboço fiel da realidade, não apenas em tributo ao ideal do realismo cientificamente autenticado, mas devido à variedade inesgotável das aparências que resultavam dos objetos naturais. Assim, conseguiam a riqueza correspondente da interpretação individual. Arnhem, 2005. Nesse período,
além da necessidade de uma representação realista do mundo, ocorreu uma sistematização do desenho, sendo socializado em outros momentos e espaços. A instauração da técnica da perspectiva, tida como forma correta de representação do real, gerou processos de ensino da técnica e da arte de desenhar. A valorização do desenho se torna, portanto, um saber indispensável para a representação. Gombrich, 1995, traz a seguinte colocação, de que a perspectiva tem suas bases na questão de que nosso olhar não dobra a esquina, que, a partir do olho estacionário, vê-se apenas um aspecto do objeto, para então sistematizarmos o traçado do desenho. Sendo assim, o autor explica: tudo o que se deve fazer é traçar linhas para esse ponto, a partir de qualquer parte da superfície do objeto. Aquelas que estão por trás de um corpo opaco ficarão escondidos. As que tiverem passagem livre serão vistas. Além disso, o fato de enxergarmos só ao longo e linhas retas basta para explicar a diminuição do tamanho à distância. Gombrich exemplifica com a ilustração de Dürer para demonstrar o processo, conforme a imagem apresentada. Dürer representa a linha reta da visão por uma corda e mostra como o alaúde aparecerá na moldura do ponto de vista do olho do pintor, que deveria estar onde a corda foi afixada à parede. Nesse sentido, Dürer também instruiu artistas a traçarem retângulos segundo o método de enquadramento numa janela. A pintura do artista representa o mundo visto através do observador, que se apresenta ativamente olhando os objetos, em especial a figura humana, na qual coloca o homem como medida de todas as coisas. Esta relevância dada ao homem permeou muitos aspectos da cultura renascentista. Bem, a perspectiva é realmente necessária? O conhecimento a respeito de perspectiva é indispensável para quem pretende construir um desenho e interpretar corretamente a aparência de volume dos objetos, profundidade, espaço de ambientes e todo tipo de esquema gráfico, que busquem reproduzir características tridimensionais da realidade. O ponto de fuga é um ente do plano de visão, que representa a interseção aparente de duas ou mais retas paralelas, segundo um observador num dado momento. A imagem apresentada, temos, portanto, um ponto de fuga. Nesta imagem, temos dois pontos de fuga. A perspectiva central, com dois pontos de fuga, é muito utilizada nos desenhos de arquitetura e design de interiores, cujas representações têm grandes dimensões, e o efeito de diminuição por afastamento confere boa noção do que foi projetado. Agora, a imagem apresenta 3 pontos de fuga. Os sistemas com 3 pontos de fuga foram criados por diferentes motivos e para aplicações diversas.
o terceiro ponto de fuga, geralmente, se refere ao eixo vertical, o qual deixa de ter as retas paralelas entre si e estas convergem para um ponto posicionado arbitrariamente acima ou abaixo da linha do horizonte. Os desenhos podem ser verticais e inclinados. Como consequência geométrica da teoria das projeções, a perspectiva com 3 pontos de fuga tem sempre 2 pontos na linha do horizonte e o terceiro referente às alturas fora dela. Edwards, 1984, afirma que todo artista adulto utiliza as margens do papel de maneira diferente, não como limites superior, inferior, laterais, mas sim como meio de enquadrar a imagem e medir a horizontal e a vertical, um gabarito mediante o qual ele calcula os ângulos e a direção das linhas na perspectiva. Agora, vamos fazer um exercício para que você, aluno, aluna, possa compreender melhor o que estudamos até agora. Você vai precisar de papel, lápis e borracha. Então, vamos lá. Inicie desenhando um ponto no centro da sua folha de papel, que será o seu ponto de fuga. Em seguida, desenhe alguns quadrados ao redor deste ponto, em posições distintas. Desenhe livremente, sem seguir nenhuma regra de enquadramento. Assim, você poderá treinar a capacidade de fazer paralelogramas com lados iguais, como na imagem apresentada. Depois de finalizar, pegue uma régua e trace linhas de fuga a partir de cada uma das arestas dos quadrados rumo ao ponto de fuga. Comece com os quadrados que estão mais próximos do ponto, como na imagem apresentada. Olha só uma super dica! Não ultrapasse as linhas se cruzar uma com a outra. Isso permite atingir uma tridimensionalidade mais limpa. Outra dica importante para aprimorar os seus desenhos é escolher objetos simples do cotidiano e começar a treinar, buscando seguir as regras da perspectiva. Sendo assim, para aprimorar seus desenhos, você pode tentar utilizar 2 ou mais pontos de fuga. O objetivo é treinar o olhar para executar esboços cada vez mais elaborados. Voltemos ao capítulo 2. Você lembra? Nós estudamos o croquis como exercício indispensável, pois desenvolve o raciocínio, a imaginação, o senso geométrico, o espírito estético, a coordenação motora, a iniciativa
e principalmente a organização. Além do mais, o croquis possui 3 funções fundamentais para discutir graficamente as primeiras noções de um projeto, sendo eles a concretização, a comunicação e a agilização, que ocorrem durante o processo. Domingues afirma que transmitir uma impressão, ter sensações particularizadas, enfatizar um lugar em comum e dominar a cena a partir do lápis sobre o papel é um mérito imenso e de grande capacidade na técnica de olhar e conseguir ler entre linhas o detalhe certo da realidade. Olha só que ótimo! Com os conhecimentos da perspectiva, seguem aqui algumas orientações para facilitar e aprimorar a execução dos seus croquis. Inicie observando o espaço que pretende desenhar. Assim, você criará uma fotografia mental da cena. Mentalmente, você irá dispor todos os elementos da cena em seu ângulo de observação. Como em exercícios anteriores, olhe os elementos como se fossem formas geométricas. É importante, ao executar esse exercício, estar em um ambiente calmo e tranquilo. A concentração é primordial neste exercício. Lembre-se, o croquis servirá para desenvolver seus projetos futuros. Você deverá utilizar os mesmos princípios do desenho de observação para desenvolver os seus esboços. Observe a imagem apresentada. É um exemplo de esboço a partir de formas geométricas. Perceba a substituição dos elementos da representação pelas formas geométricas, o que facilita todo o processo de construção do desenho. Fica muito mais fácil de você progredir no desenho porque você inicia com formas simples. E nesse sentido, você vai aprimorando o desenho e poderá partir para formas cada vez mais complexas. Esse exercício inicia analisando a perspectiva do objeto ou cena a ser desenhada. Realize marcações simples e utilize as formas geométricas nesse processo. Perceba a relação entre figura e fundo. Neste momento, você deverá perceber a profundidade, a tridimensionalidade do objeto ou cena que será desenhado. Veja, estas dicas vão encaminhá-lo para um desenho realista, que utilizará a perspectiva para auxiliá-lo.
Como já vimos em aulas anteriores, ao utilizar diferentes gradações dos lápis, você obterá uma diversidade de efeitos que irão auxiliá-lo na representação mais próxima do real. As linhas mais claras deverão representar os elementos que estão mais distantes, e os elementos mais próximos deverão ser dado maior ênfase com a ajuda do grafite. Lembre-se, a gradação dos lápis vai do H ao 9B, por exemplo. Portanto, não lance mão destas técnicas e materiais. A principal estratégia em que você pode apostar é a de treinar o seu olhar. O desenhista desenvolveu suas habilidades de desenho à mão com a capacidade de observação. Nesse sentido, analisar cenas e objetos na rua ou em casa, por exemplo, proporciona treinar o olhar para o desenho livre. É a observação durante as experiências cotidianas em que pode surgir desenhos bem interessantes. A partir disso, selecione alguns dos melhores desenhos e esse é o momento para você iniciar o seu portfólio. Coloque-os no seu portfólio para divulgar o seu traço pessoal e mostrar a sua criatividade. Mas o que é um portfólio? Então, portfólio é uma coletânea de materiais ou trabalhos desenvolvidos por um desenhista. Aqui estamos tratando de um portfólio artístico, que demonstra suas habilidades, competências, qualificações e experiências. Ele pode ser físico ou online, o que é indiferente, pois seu objetivo e função permanece o mesmo: demonstrar seus melhores trabalhos. O objetivo do portfólio é ser usado primeiramente para mostrar o seu trabalho e, nesse sentido, para se candidatar a empregos, participar de processos seletivos e outros fins acadêmicos. Vamos à dica 1. Defina seu objetivo. Coloque em mente qual é o objetivo do seu portfólio. Será que ele servirá para ajudar você a conseguir trabalho em sua área? Ou você é um estudante e quer registrar sua evolução acadêmica? Defina então qual o seu objetivo. Vamos à dica 2. Escolha os seus principais trabalhos. O portfólio não deve parecer um diário, contendo as fotos de todos os trabalhos que você já fez. Se habitue a selecionar os projetos que você tem mais apreço. O seu portfólio deve ser objetivo em mostrar o seu potencial e o que você é capaz de fazer. Agora, a dica 3. Selecionando os trabalhos para o portfólio. Selecione os trabalhos para cada apresentação que for fazer. Por exemplo, você irá se apresentar para uma agência de propaganda. Então, selecione trabalhos que possam interessar
para esse segmento. A dica 4. Apresente o nome da pessoa nos trabalhos em parceria. Se você desenvolver algum trabalho em parceria com outro profissional, não esqueça de dar os devidos créditos, citando o nome do profissional e qual foi a participação dele no projeto. Enfim, meu portfólio. Você é um profissional do design, mas é sempre bom lembrar que você deve apostar em simplicidade, coerência e qualidade. Nesse sentido, se preocupe com a qualidade das fotos, pois é importante que a visualização das fotos fique boa em qualquer meio, seja físico ou digital. Por isso, dê preferência a imagens com boa resolução. Você concorda que foi um bônus essas dicas de como apresentar os seus melhores trabalhos e atingir os seus objetivos, sejam profissionais ou acadêmicos? Então, aproveite, pois esse será o seu cartão de visitas profissional. E vamos às considerações finais. Esta aula foi muito proveitosa. Você concorda? Foi apresentada a técnica da perspectiva, que objetiva a representação de elementos tridimensionais em superfícies planas, na qual os objetos que ocupam planos mais distantes de um ponto associado, de maneira simbólica, ao olho de um observador de forma hipotética, e que são representados com dimensões menores do que os outros objetos que ocupam planos mais aproximados. Ainda estudamos a representação do desenho com a utilização do croquis. Relembramos o que estudamos no capítulo 2 e que auxilia a materializar a imagem que é observada ou que surge na mente. E ao sintetizar graficamente suas ideias, sejam desenhos bidimensionais que se assemelham a uma imagem real e que ora pode se transformar num objeto tridimensional que será construído. Sendo assim, o croquis se apresenta como uma ferramenta de grande importância e utilidade na fase de concepção de um projeto, permitindo ao profissional conceber, criar e materializar a sua ideia utilizando esse tipo de ferramenta. Também foram apresentados alguns exercícios para que você, aluno, aluna, pudesse ter uma compreensão melhor do conteúdo que tratamos. Finalizamos com super dicas para você reunir seus melhores trabalhos no seu portfólio. Falamos do conceito de portfólio e que você precisa apresentá-lo de forma clara e objetiva, seja para fins profissionais ou acadêmicos, e assim obter sucesso em suas futuras empreitadas. Caro aluno, cara aluna, chegamos ao fim desta aula, em que percorremos um longo percurso,
durante o qual foi apresentado. Perspectiva. Entendendo a perspectiva. Relembrando o que é croquis. Croquis na prática. Exercícios propostos. O que é um portfólio? Como montar o seu portfólio? Espero que tenha aproveitado essa aula ao máximo, bem como seus conteúdos. Nos encontramos na próxima aula. Bons estudos! Chegamos ao fim desta aula de desenho de observação e perspectiva. Se ficou alguma dúvida, você pode assistir a essa aula quantas vezes você precisar. E você ainda tem todo o material de apoio disponível para consulta na plataforma. É importante você ver todo esse material. Bons estudos e até a próxima aula!